Fala pessoal, tudo bem? A manchete mais simbólica e ao mesmo tempo mais reveladora desses últimos dias não é apenas sobre uma ilha gelada no Ártico, muito pelo contrário. A manchete é Donald Trump voltou a dizer que os Estados Unidos precisam assumir o controle da Groenlândia. E dessa vez ele explicou com mais clareza o motivo que estaria por trás dessa insistência, né? A Groenlândia seria vital para a construção do chamado Domo de Ouro, um grande sistema antimísseis que ele quer implantar até o fim do mandato naquela região. E aqui entra logo a primeira análise. Quando uma potência diz que um território é vital, isso nunca é só uma retórica. Na linguagem real de poder, significa ponto estratégico, posição militar, acesso a rotas e controle de recursos. Então hoje eu vou organizar os principais acontecimentos geopolíticos dos últimos dias, como um mapa mental do mundo para você poder entender o que está acontecendo. Por que a Groenlândia voltou a ser o centro? Por que isso mexe com a OTAN? Como a Europa reage? O que a eleição em Portugal revela sobre uma tendência continental? E por que o Oriente Médio e o Irã continuam como placas tectônicas, tá, da política internacional? Vamos começar pela história do Domo de Ouro. Por que essa ilha tão gelada, ela importa tanto para os Estados Unidos? Vamos começar então do começo, pessoal. O que é o Domo de Ouro e por que Trump diz que precisaria da Groenlândia, que ela é essencial para a construção desse sistema? Pelos próprios termos apresentados até agora, o Golden Dome, ou Domo de Ouro, é um projeto avaliado em 175 bilhões de dólares, algo como R$ 1 trilhão. O plano seria desenvolvido pelo Pentágono, inspirado no nome, na ideia geral, do Domo de Ferro lá de Israel, mas que na prática em outra escala, né? Uma defesa pensada para ameaças balísticas, hipersônicas e também de cruzeiro. E o mais importante, ele não é um sistema único, ele é uma arquitetura, uma camada espacial, outras 3 camadas terrestres, com baterias de curto alcance, no território continental dos Estados Unidos, no Alasca e no Havaí, sensores, radares, interceptadores de diferentes tipos, incluindo interceptadores da nova geração, integrando sistemas já conhecidos como Patriot. Agora, por que a Groenlândia entra em tudo isso, né? Nós temos um conceito simples e forte. A Groenlândia está situada numa rota mais curta entre Rússia e os Estados Unidos. Se um míssil balístico russo tivesse um alvo, o território continental americano, uma das trajetórias mais diretas passa pelo Ártico e, portanto, pela região em torno da Groenlândia. E aqui vem um ponto-chave para o público entender sem complicar. Defesa antimísseis é, antes de tudo, defesa de tempo. Quem detecta primeiro, reage primeiro. Quem posiciona radares e sensores mais perto das rotas prováveis enxerga o ataque antes e tem mais segundos, mais tempo em guerra de mísseis, e segundos nesse tipo de guerra viram decisões, viram dissuasão e viram defesa, e também ataque, tá? A Groenlândia fica na chamada Lacuna Giuk, um corredor naval entre Groenlândia, Islândia e Reino Unido que liga o Oceano Atlântico ao Oceano Ártico. Isso é um detalhe geográfico que na geopolítica vale ouro, pessoal, porque esse corredor é uma espécie de porta do Ártico para o Atlântico Norte. Em um cenário de disputa com a Rússia e com a China, monitorar esse corredor é monitorar o trânsito de embarcações, especialmente submarinos, rotas estratégicas e presença militar no Atlântico. Além disso, nós temos que lembrar que o degelo no Ártico abre novas rotas de navegação, reduzindo o tempo de viagem entre a Ásia e a Europa. Então a Groenlândia não aparece só como base militar, aparece como um dos pontos mais próximos de rotas marítimas com potencial comercial crescente. E aí entra o porquê Donald Trump insiste tanto nisso. Os Estados Unidos querem instalar radares para reforçar a vigilância nesse corredor e monitorar a passagem de embarcações chinesas e também russas pela região. Agora vamos colocar uma camada de contexto histórico aqui para poder compreender bem o que está acontecendo. Os Estados Unidos já têm presença militar na Groenlândia na base de Pituffik. Na Guerra Fria, a presença americana foi maior do que agora, cerca de 10 mil militares no auge. Hoje temos em torno de 200. Ou seja, do ponto de vista americano, a Groenlândia sempre foi um posto avançado. O que muda agora é o peso do Ártico no século XXI. Na Guerra Fria, a Groenlândia era um radar do norte, um olho contra a União Soviética. Hoje, ela volta como um radar contra mísseis e armas modernas, tanto chinesas quanto russas, e é assim um nó de vigilância naval, um ponto de acesso ao Ártico e também um potencial recurso mineral crítico que pode ter naquela região. Isso tudo nos leva a um segundo motivo apontado: os recursos naturais que a gente tem ali. Em si, existem reservas inexploradas de petróleo, gás, além de minerais críticos e elementos de terras raras, recursos essenciais para veículos elétricos, turbinas eólicas, armazenamento de energia, tecnologia de defesa naquela região.
Essa parte também é crucial para entender o que está acontecendo. O século XXI tem uma nova forma de corrida, que não é só por território, é também por insumos do futuro. Quem controla a cadeia de minerais críticos controla parte da indústria de defesa e também da indústria tecnológica. Agora vamos para um ponto ainda mais sensível: anexar a Groenlândia. Trump pela primeira vez explicou com mais clareza. Não seria apenas segurança internacional, seria, segundo a lógica do projeto, um território vital para a arquitetura da defesa de acesso ao Ártico pelos Estados Unidos. Mas a Groenlândia não é um território sem dono, a gente tem que lembrar isso, né? É um território do Reino da Dinamarca, com autonomia ampla, mas dentro do Reino dinamarquês. E isso abre uma crise geopolítica, porque a Dinamarca é aliada dos Estados Unidos na OTAN. E a OTAN tem um princípio básico: aliados devem se proteger contra ataques externos, não ameaçar uns aos outros. Ou seja, um presidente americano fala em tomar um território associado a um aliado e ele cria um terremoto diplomático dentro do grupo. Vamos tentar complementar para entender isso. O que explica a história da Groenlândia e por que isso voltou ao centro do debate nesse momento. A Groenlândia é habitada por povos inuits há milhares de anos. Depois recebeu assentamentos vikings por volta de 985 e a gente tem uma colonização dinamarquesa que começa em 1721. Esse vínculo colonial marca séculos de relação desigual. Em 1916, quando os Estados Unidos compraram as Índias Ocidentais dinamarquesas, hoje as Ilhas Virgens Americanas, Washington declarou que não se oporia à ampliação dos interesses dinamarqueses na Groenlândia, reconhecendo a soberania dinamarquesa. Em 1953, a ilha deixa de ser colônia e passa a integrar oficialmente o Reino da Dinamarca. Desde 2009, a Groenlândia tem um amplo autogoverno e pode declarar independência por referendo com aval do parlamento dinamarquês, mas não controla a política externa, a defesa do próprio país. E aqui entram dados que dão profundidade ao realismo. São cerca de 57 mil habitantes, infraestrutura limitada, dependência econômica de subsídios da Dinamarca, a pesca responde por mais de 90% das exportações e subsídios dinamarqueses cobrem cerca da metade do orçamento público. Mas por que isso importa tanto? Porque quando alguém fala de Groenlândia, a Groenlândia deveria escolher sozinha a realidade de dependência ou de independência que ela quer. Há apoio à independência em princípio, mas também um medo de um processo acelerado por depender economicamente da Dinamarca e por receio de ficar exposta demais à influência dos Estados Unidos. Dentro da própria Groenlândia tem isso, tá, galera? Existe até a ideia de uma COFA, um compacto de livre associação, um modelo associado, usado por alguns países do Pacífico com os Estados Unidos. Mas o benefício real dependeria do volume do apoio e da capacidade de diversificar a economia para além da pesca, hoje o principal elemento. Então, o que está acontecendo é o seguinte: Trump não está falando só de uma ilha, ele está tocando em 3 camadas simultâneas importantes: defesa antimísseis e vigilância, competição no Ártico e rotas marítimas comerciais, minerais críticos e recursos estratégicos que estão ali na região. E quando isso cruza com a soberania de um aliado europeu, claro, vira crise. E é exatamente aqui que entra a proposta do canal, tá, pessoal? Eu sou o Roger Dalton, professor de Geografia, e esse aqui é o Geopolítica em Pauta. Aqui a ideia é pegar uma manchete que aparece distante, como a Groenlândia, Ártico, mísseis, e traduzir isso numa linguagem simples, com contexto histórico e geográfico, para você poder entender o jogo de poder desse mundo real que a gente vive. Porque geopolítica não é uma notícia solta, é um tabuleiro, é rota, são recursos, é aliança, é interesse, é muita coisa. Agora vamos avançar para a repercussão imediata dessa crise. Tarifas OTAN e a reação europeia, quando aliados entram em atrito. Trump anunciou nesse sábado tarifas sobre a Dinamarca e outros 7 países europeus que se opõem ao plano de aquisição da Groenlândia. Ele disse que as tarifas permaneceriam até que os Estados Unidos chegassem a um acordo para a compra completa da Groenlândia. E aqui entram detalhes importantes que a gente não pode deixar passar batido. Tarifa de 10% sobre todos os produtos enviados aos Estados Unidos a partir de 1º de fevereiro, aumento de 25% em 1º de junho para os países citados, que são Dinamarca, Noruega, Suécia, França, Alemanha, Reino Unido, Holanda e Finlândia. Agora, como explicar isso de forma simples? Tarifa aqui não é política econômica normal. Tarifa é pressão política travestida de comércio. É como se fosse dado o recado: se vocês bloquearem meu objetivo estratégico, eu encareço a sua economia. Isso é o uso de instrumentos econômicos como arma geopolítica. E aí entra a fala: depois de séculos, é hora de a Dinamarca nos pagar. E a paz mundial está em jogo. Pessoal, perceba o argumento. Ele cria uma narrativa de ameaça para legitimar a pressão. A lógica é: eu preciso controlar para proteger. Só que na prática o resultado é um choque dentro da OTAN.
que é a organização do Tratado Atlântico Norte. Tá? A Dinamarca alertou que uma ação militar significaria o fim da OTAN, porque a OTAN se baseia em aliados se protegerem contra ataques externos, e nunca houve a ideia de um membro controlar ou usar a força contra o outro. E o que a Europa fez? Alguns países europeus juntaram-se à Dinamarca e defenderam que a segurança do Ártico deve ser responsabilidade conjunta da OTAN. E aí entra um ponto simbólico. Vários países enviaram um pequeno número de tropas para a Groenlândia numa suposta missão de reconhecimento. Isso aparece como um gesto muito mais simbólico, político. Esse território também importa para nós. O presidente francês Emmanuel Macron chegou a anunciar destacamento de recursos terrestres, aéreos e marítimos, ou seja, a França também tenta mostrar capacidade de presença militar na região. E tem mais, tá, pessoal? Houve uma delegação bipartidária do Congresso dos Estados Unidos visitando a Groenlândia para demonstrar apoio ao território, incluindo republicanos moderados preocupados com a ideia de anexação do território. O líder do grupo, o senador democrata Chris Coons, disse que a viagem tinha o objetivo de ouvir moradores locais e levar opiniões a Washington para amenizar a situação. Uma deputada groenlandesa, Aja Shemitz, disse que o encontro deu esperanças e pediu amigos e aliados escrevendo: é uma maratona, não uma corrida de curta distância. Essa frase é ótima para elucidar o que está acontecendo, o clima na Groenlândia, e entender essa pressão que não vai sumir rápido de maneira nenhuma. Também temos o enviado de Trump, o Jeff Landry, dizendo que os Estados Unidos deveriam conversar com líderes da Groenlândia, não com a Dinamarca, e citando Marcos Rubio e J.D. Vance como figuras centrais de uma negociação. E aqui vem uma análise importante geopolítica do momento. O que o Trump está fazendo? Ele está tentando deslocar o debate do eixo Dinamarca-OTAN para o eixo Groenlândia-Estados Unidos, como se a Groenlândia fosse uma entidade plenamente soberana na negociação, o que juridicamente e politicamente é bem mais complexo. E isso cria uma tensão tripla. Dinamarca não aceita perder a soberania e vê um ataque à integridade territorial. A Groenlândia não quer ser comprada, teme perder a autonomia e teme virar peça nesse xadrez. E os Estados Unidos querem ampliar o controle estratégico do Ártico e reduzir brechas de defesa. E mais um elemento importante, os Estados Unidos já têm autoridade para enviar quantos soldados desejarem para a Groenlândia pelos acordos existentes com a Dinamarca, o que é delicadíssimo. Ou seja, militarmente, os Estados Unidos já têm acesso. Então, por que falar em assumir o controle? Aqui entra uma questão de interpretação. Assumir o controle é menos sobre ter uma base e mais sobre ter soberania política, total, liberdade de ação e controle de recursos e regras da região. Quando um país quer controle, ele quer decidir sem pedir permissão. E isso nos leva a um diagnóstico claro. Estamos vendo, sim, uma disputa entre duas lógicas: a lógica das alianças e do direito internacional e a lógica nua do poder estratégico, do interesse vital. Quando essas duas lógicas colidem, surge em crise. Se você gostou do vídeo, você gosta de geopolítica, dê seu like, comenta, compartilha, se inscreve no canal para não perder vídeos como esse que saem aqui todo dia. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Tamo junto!